Olá, eu me chamo Mirella, eu sou aluna do curso de agronomia, estou na terceira fase do curso e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto da matéria de Bioestatística e Experimentação Agrícola que se chama Projeto Aprenda Ensinando, no qual nós, alunos do curso de agronomia, a gente apresenta sobre um tema que a gente aprendeu durante a matéria ou que a gente aplicou durante as aulas práticas, durante os nossos experimentos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise de regressão. Bom, a análise de regressão, ela é um método dentro da estatística que estuda a relação entre diferentes variáveis, né? O que isso significa? Que ela analisa a relação entre uma variável dependente, que está localizada no eixo Y, com uma ou mais variáveis independentes que estão localizadas no eixo X, né? Ou seja, a gente pode observar isso a partir desse gráfico aqui do lado, onde no eixo X a gente tem a dose de nitrogênio, que ela é a variável independente, que ela vai influenciar no rendimento de grãos, que é a variável Y, né? A variável dependente, ou seja, o rendimento de grãos, ele depende das doses de nitrogênio, né? Então, o eixo X sempre vai obter valores, né? Vai ser uma variável que a gente tem controle, que a gente tem conhecimento e que vai influenciar então o resultado de Y. Então, a regressão ela é representada por uma função, né? Então, a regressão ela apresenta diferentes graus, apresentando diferentes graus da equação. Ou seja, na regressão de primeiro grau, que é também conhecida como regressão linear, e é a regressão mais simples, a gente tem então uma função quadrática representada por y igual a mais bx, que na estatística a gente representa então por y igual a b0 mais b1x. Então, aqui embaixo eu trouxe um exemplo de como é graficamente, né? É uma regressão de primeiro grau. Não trouxe ela para a gente avaliar muito essa questão de valores e variáveis, mas para a gente observar o comportamento dela, que é linear, né? Ou seja, é uma reta, é uma linha que tende sempre a correlacionar o eixo X com o eixo Y. Bom, e a regressão de primeiro grau, ela pode ter uma única repetição ou pode ter várias repetições. No caso de uma única repetição, as variáveis B1 e B0 são representadas por essas equações que estão aqui à esquerda, ou seja, B1 representada pela soma de produtos de xy dividida pela soma quadrática de x. E o B0 é representado então pela média de y menos o valor de B1 multiplicado pela média de x. E para a gente encontrar, então, aqueles valores ali de B1, a gente então faz essas fórmulas que tem aqui no meio. Né? Então, a soma de produtos de XY é, então, a somatória, né, o total de x multiplicado por y menos a somatória de x multiplicado pela somatória de y dividido pelo número de tratamentos. E na soma de quadrados de x, então a gente pega x ao quadrado, pega a somatória, esse x ao quadrado, e diminui da somatória de x elevado ao quadrado dividido pelo número de tratamentos. E na soma de quadrados de y, a gente faz a mesma coisa, porém substitui os valores por y, né? E na soma de quadrados, que é o valor que está mais à direita, então a soma de quadrados total é igual à soma de quadrados de y, e a somatória de quadrados da regressão, ela é a divisão da soma de produtos de xy elevado ao quadrado dividido pela soma de quadrados de x. E a soma de quadrados do desvio, então, é a somatória de quadrados total menos a somatória de quadrados da regressão. Eu trouxe aqui um exemplo, só para mostrar como é que funciona. Então, aqui a gente trouxe um experimento que foi apresentado em sala de aula, que avalia o rendimento de grãos de acordo com a dose de nitrogênio. Então, aqui no eixo X, a gente tem a dose de nitrogênio, a gente tem diferentes quantidades de aplicação, e o rendimento de grãos é o Y, onde tem diferentes valores de rendimento de toneladas por hectares. Então, aqui na tabela foi complementado os valores que a gente precisa, né? X ao quadrado, Y ao quadrado, X multiplicado por Y, e também já tem o total e as médias. Então, a gente substitui nas fórmulas, né? Aqui do lado, então, a gente tem a soma de produtos de XY, onde a gente tem o 5.290, que ele é, então, a multiplicação, a somatória total da multiplicação de x por y,
e dele é subtraído, então, a somatória de x multiplicada pela somatória de y dividido pelo número de tratamentos, que vai resultar em 220. Aqui na somatória de quadrado de x, então, a gente tem a somatória total de x ao quadrado menos a somatória total de x, que foi elevado ao quadrado e divide pelo número de tratamentos. E na soma de quadrados de y, então, a gente tem a somatória total de y ao quadrado menos a somatória total de y, que foi elevado ao quadrado e dividido pelo número de tratamentos, que é 7. Então, a gente pega esses valores que a gente encontrou, substitui na fórmula de B1, de B0, e a gente vai encontrar, então, os valores que a gente precisa substituir na fórmula da função quadrática. Então, o valor que a gente encontrou foi a equação que a gente encontrou foi de y igual a 8,714 mais 0,001257x. Bom, e para saber quanto da variação de y é explicada por x, a gente utiliza então o coeficiente de determinação, que também é chamado de R², onde a gente divide a soma de quadrados da regressão pela soma de quadrados totais. Então, aqui embaixo a gente tem o cálculo, né, da soma de quadrados total, da soma de quadrados da regressão, e a gente encontrou o valor para R² de 0,954. É importante frisar que o coeficiente de determinação ele sempre vai ser um valor entre 0 e 1, porque ele representa uma porcentagem. Então, por exemplo, esse valor que a gente encontrou de 0,954 quer dizer que 95,4 da variação de Y, ou seja, do rendimento de grãos, é explicado pelas doses de nitrogênio, que estão localizadas no eixo X. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, que o professor gerou em sala de aula pelo software. Então, a gente pode observar que aqui em cima a gente tem a equação quadrática, né, da função quadrática, onde a gente tem y igual a 8,714, que é o rendimento de grãos quando não tem nenhuma dose de nitrogênio, ou seja, quando o x é zero, mais 0,012571, né? O que significa isso? Que o x, né, aqui do lado, que é a dose de nitrogênio, então a cada dose de nitrogênio que a gente aplica, a gente tem um aumento de 0,012571 toneladas por hectare de grãos. Né? E o R² aqui embaixo significa que 95,4% do rendimento de grão é explicado pela dose de nitrogênio. Bom, mas a gente também tem regressão com várias repetições, né? Que basicamente é a mesma coisa que a regressão com uma única repetição em questão de fórmulas, porém para calcular B1, a gente acaba incorporando o número de repetições no denominador e na soma de quadrados total, a gente divide a soma de quadrados por y pelo número de repetições. E na soma de quadrados de regressão, a gente pega a soma de produtos de xy ao quadrado e divide, então, pela repetição multiplicada pela soma de quadrados de x. Bom, a gente tem também a regressão de segundo grau, que ela é explicada pela função quadrática y igual a mais bx mais cx ao quadrado. Então, a gente acaba tendo um polinômio a mais. E esse tipo de gráfico ele é descrito através de parábolas. Então, ele tem um comportamento um pouco diferente da regressão de primeiro grau. E através desse tipo de regressão, a gente consegue obter a máxima eficiência técnica, que é obtida através dessa fórmula, ou seja, é a menor dose de nitrogênio que a gente aplica que pode gerar um maior rendimento de grãos. E a gente também consegue encontrar a máxima eficiência econômica através dessa fórmula que está aqui embaixo, que relaciona, então, os custos, né, a dose de nitrogênio aplicada, com o valor do rendimento de grãos, de forma a reduzir os custos e alcançar uma maior produtividade. Então, aqui eu trouxe a fórmula, eu trouxe o gráfico, mostrando, então, o comportamento de uma regressão de segundo grau. Então, ela tem essa tendência de ser uma parábola, né? E a gente pode observar aqui no triângulo o MME, a máxima eficiência econômica,
E aqui na bolinha a gente pode observar então a máxima eficiência técnica, né? Que é a menor dose possível que alcança uma maior produtividade. E foi isso sobre regressão. Muito obrigada pela atenção e até mais.